a palestra da doutora Silvia Cristina Aparecida Xavier, que é advogada, pós-graduada em processo civil pela FMU e pela GVLO, pedagoga, especialista em danos morais, coautora da cartilha Deficiência com Eficiência, autora de diversos artigos jurídicos e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. A doutora Silvia falará sobre a interdição parcial. E, sem mais delongas, já passo a palavra para a doutora Silvia para a sua exposição. A interdição parcial, ela aparece no momento em que não se reconhece o deficiente, se reconhece que ele tem algumas habilidades e que não era mais possível a interdição total. E nisso, ela é um instrumento jurídico, tá, que restringe total ou parcialmente os direitos da pessoa para os atos da vida civil. Que atos são esses? Na interdição total, ela restringe todo e qualquer ato. O deficiente não tem direito a nenhum ato da vida civil. Na interdição parcial, já alguns atos ele pode praticar. Por exemplo, abrir uma conta bancária. Nesse, porém, por exemplo, eu sempre falo para os meus clientes, ele pode sim abrir uma conta bancária, eu posso delimitar um valor para que ele possa gastar mensalmente. Por exemplo, R$200. Mas a pessoa que está interditando tem que ter a consciência, o pai ou a mãe, geralmente é pai ou a mãe, tem que ter a consciência que esses R$200 pode ser gasto em bala. Mas nem por isso ele não é restringido a ter uma conta bancária ou movimentar uma conta bancária. Ele pode, por exemplo, votar. Ele pode praticar alguns atos da vida civil que não sejam administração. Vocês vão ver. Na verdade, o que a doutrina fala é que a interdição parcial ela é incapacidade total e ela é um termo entre a incapacidade total e a autonomia de alguns direitos. Na doutrina, eles chamam isso de maioridade civil relativa. Essa medida, tá, da interdição é uma exceção, gente. Nós, como advogado, precisamos ter muito cuidado quando se faz esse tipo de ação. Por quê? Porque ela vai restringir atos da pessoa. Ela vai levar a pessoa ou totalmente a nada, ou não praticar nada, ou se ainda praticar alguns atos, ela sempre vai ser assistida pelo seu curador. Então, é preciso ter muita consciência ao fazer esse tipo de ação. Por outro prisma, tá? A interdição parcial ela veio autorizar alguns direitos civis que a lei anterior não autorizava. A natureza da ação, nós temos duas correntes aí. Nós temos uma corrente que diz que a natureza da ação ela é voluntária. Por que eles dizem que a natureza da ação ela é voluntária? Porque ela não trata de conflitos, quer dizer, direitos e interesses. Ela simplesmente vai declarar uma situação. E decide-se em face de interesse público e zela pelo interesse do incapaz. Essa é uma corrente. Temos também uma corrente contra que diz que não, que ela é contenciosa. Por quê? Por haver o contraditório. Ainda por se tratar de fazer atuar a vontade de lei, essa corrente diz que ela é totalmente contenciosa no momento que você tem a citação, no momento que ele pode vir em juízo e contestar. Só que a doutrina, a grande maioria da doutrina, diz que não, que a jurisdição é voluntária. Eu trouxe um julgado para vocês, onde o tribunal, tá?
ele coloca a ação de interdição um procedimento especial de jurisdição contenciosa. E aí, ele fala, embora a singela afetiva fundamentação na sentença, preferida de forma um tanto telegráfica, eles dão a esse caráter, por quê? Porque o interditando vem, ele contesta a ação, então, portanto, o tribunal entende que é uma jurisdição contenciosa. Tem um número? Tenho, vamos lá. Está aqui, ó. É TJ do Rio de Janeiro. Vamos lá. 132-205-820-0881-90-203. É da 20ª Câmara Civil. Bom, quem tem essa legitimidade ativa para propor ação? Os pais, os avós, aquele que é maior, capacitado e está zelando por esse interesse. O Ministério Público, na falta de qualquer um deles, ou se qualquer um deles tiver também incapacidade. Nesse caso, quando o Ministério Público atua, o juiz nomeia um defensor público para haver, né, o direito à garantia do processo legal. Nos demais casos, o MP, o Ministério Público, é só defensor. Ele atua como defensor. Quem é a pessoa passiva nessa ação? Os maiores de 18 anos, que têm alguma limitação mental, pode ser neurológica, pode ser física, alguma limitação que não o deixe ter discernimento para dirigir os seus atos da vida civil ou administrativos. Ou aqueles que outra situação não puder expressar a sua vontade. Os deficientes mentais, os ébrios e os viciados em tóxico. Os excepcionais sem completo desenvolvimento mental. Então, antigamente, só se falava que a interdição seria feita somente para deficiente mental. Hoje já não se concebe essa situação. Até porque deficiência a deficiência não tem uma definição completa. E após a Convenção de Nova York, a deficiência ela não restringiu mais a um tipo ou outro tipo de doença, e sim aquela pessoa que não se interage com o meio, ou que possui dificuldades em interagir com o meio social. É uma definição nova e é uma definição mais abrangente. Isso vocês vão encontrar na Convenção Internacional de Nova York. Como agir? Através de um advogado, através de uma ação, né? Eu vou procurar uma tutela jurisdicional para que eu possa ter o direito consagrado ou ter o direito que eu procuro a uma jurisdição completada. É importante que, na inicial, vocês especifiquem diretamente quais os tipos de deficiência e quais os tipos de interdição, no caso da interdição parcial, quais os tipos de atos da vida civil que deve ser restrito. Vocês devem contar com o máximo de laudos que vocês puderem agregar a esses documentos. E também aqui cabe o pedido de liminar. Hoje se fala em tutela antecipada, tá? Mas o juiz também pode, antes de qualquer pedido, mesmo que não tenha qualquer pedido, interditar. O que eu tenho visto é o seguinte: o juiz interdita totalmente e no andamento do processo, nos procedimentos adotados, ele acaba em sentença passando a interdição parcial. A prova é do curador, aquele que quer interditar, tudo bem? Outra coisa também, eu entendo que parte legítima para uma ação pode ser pai e mãe, ao mesmo tempo, na morte de um, na ausência de um,
o outro responde. Não é o que o juiz vem entendendo, tá? Na verdade, o juiz vem entendendo que ou eu escolho pelo pai ou eu escolho pela mãe. Sempre há um despacho. Mesmo que eu faça uma vasta defesa, ele sempre despacha lá. Favor, substituir ou definir quem vai ser o curador. Mas eu entendo completamente que pode ser tanto o pai ou a mãe. Por quê? Eu tenho uma interdição no escritório em que o pai, eu entrei pelo pai e pela mãe. No meio do caminho do processo, eles se separaram. O pai já tinha um estado de depressão muito forte. Esse pai entrou numa depressão pior ainda. O juiz nomeou ele curador. Já está sentenciado tudo. Agora eles tiveram que internar o pai. E agora eu estou entrando com uma interdição contra o pai. Se eu tivesse lá atrás recebido o entendimento do juiz que a mãe também poderia, né, na ausência do pai, substituí-lo, eu não teria agora que entrar novamente no processo para poder pedir a substituição. A competência do domicílio do interditando, aqui é uma competência entre aspas, porque no caso de por exemplo, uma internação psiquiátrica, pode ser, a competência pode mudar aonde é o local do hospital, e não mais a residência do interditado. E a vara é a vara da família e sucessões. No momento que eu ingresso com a ação, o suposto interditado será citado para responder. Respondendo ou não, sempre ele vai passar por uma perícia médica, a menos que a coisa seja muito grosseira, né? Como a gente ouve falar, né? De casos em que se interdita para administrar heranças, fortunas muito grandes, a menos que seja isso, tá? Mas geralmente passa pela perícia. E é importante, quando dá inicial, vocês já indicarem o perito, o assistente técnico. Esse assistente técnico, geralmente, eu coloco como médico do paciente, o médico do interditado, sempre coloco. Porque ele tem mais contato, ele tem mais, como se diz, ele está mais apto a falar sobre o interditado, principalmente na interdição parcial. Na interdição total, tudo bem, gente, pode ser até qualquer outro assistente técnico. Mas na interdição parcial, que ainda é um mito na jurisdição brasileira, que vocês vão ver, o juiz entende pela interdição total sempre. Esse mesmo caso dessa garota, ela é deficiente mental, que eu trouxe o relato agora há pouco, ela é deficiente mental, síndrome de Down. Ela é uma graça, ela tem hoje 35 anos, quando os pais resolveram interditar. Por quê? Porque ela não podia mais movimentar a conta. Por que eles vieram? Porque eles ouviram falar numa palestra, não sei nem de quem, que se houvesse um problema criminal, ela seria punida como se fosse uma pessoa ditas anormais, né? E uma série de outras coisas. Bom, enfim. Nesse processo, eu fui conversar com o juiz, porque eu entrei com embargos de declaração, que eu tinha pedido também que ela fosse dependente no convênio médico. E o juiz não tinha me dado, e isso era muito importante, porque ela, com 38 anos, não poderia ser mais agregada ao convênio médico do pai. Bom, enfim, eu conversando com o juiz, eu cheguei na sala, fui conversar com o juiz, ele falou, da Vila Prudente ainda. Ele falou, doutora, foi um caso muito difícil para mim, porque eu fiquei a linha entre a interdição total e a parcial, na entrevista e mesmo no laudo do IMESC, que ela acabou fazendo o IMESC, ele falou assim, foi muito, muito duvidoso para mim.
Até troquei. Isso agora, viu, gente? O ano passado. Eu não estou falando de... O código é de 2003, né? O ano passado. Eu fiquei muito inseguro. Mas eu delimitei o máximo de proibições. Não vou deixar ela votar. E ela queria tanto votar. Não, e ela entende. Ela entende. Ela hoje é alfabetizada. Hoje, tá? Então, quer dizer, não poderia ter problema nenhum em votar. Bom, isso eu nem vou comentar, né? Vamos passar, né, para o outro lado. Isso eu nem vou comentar, porque é o que eu falo, as ditas anormais, né? Que a gente ainda nem sabe, né? Muitas vezes. Bom, e esse juiz me relatou a angústia dele em dar essa interdição parcial. Acabou dando, sim. Tá? Mas vocês veem que é muito tênue a linha entre a interdição total e a interdição parcial, porque ele ainda, se for um juiz legalista, ele vai pela interdição total. Se for um juiz que possui uma visão mais social, mais moderna, pode até ir pela interdição parcial. A peça inicial, a nossa inicial, é fundamental para conseguir a interdição parcial. Bom, após o laudo, manifesta o MP. Em manifestando o MP, o juiz pode ou não, né, sentenciar pela interdição total ou parcial. Pode ir sobre o laudo. Os laudos sempre são, por isso que eu falei, é muito importante assistente técnico. Muito. Porque o assistente técnico ele tem mais acesso ao perito do que nós, e ele vai dar um embasamento muito grande na hora de vocês definirem o tipo de moléstia, o tipo de deficiência que a pessoa tem, para que ela possa alcançar essa interdição parcial. Bom, e sendo parcial, ele obrigatoriamente tem que dizer quais os atos ele restringe. No caso aqui, eu falei, não pode emprestar, não pode transigir, dar quitação, alienar, hipotecar. Esses são os mais comuns. Aí vem votar, tem juiz que entende que não pode ter conta bancária, que não pode, né, que ele pode ser fruto de outra situação, de roubo, de falsificação, é muito mais fácil, então o juiz, né, já não deixa essa situação. Dirigir, gente, olha, é muito difícil o tipo de deficiência. Por exemplo, a síndrome de Williams, eu tenho relato de pessoas com deficiência, com mais de 18 anos, que dirigem. Aí eu conversei, no dia eu estava dando palestra e perguntaram por que não pode dirigir. Aí eu chamei um médico, tinha um médico neurologista, psiquiatra, neurologista, um médico super capacitado. Eu falei, olha, não sou nem eu quem vou responder isso. Vamos chamar uma pessoa mais capacitada para responder isso. E ele explicou que dentre a síndrome de Williams, eles têm uma deficiência de pânico. Por exemplo, tá? Um dos problemas. E essa deficiência de pânico pode ser uma batida a, sei lá, 50 metros. O barulho, a intensidade do barulho, pode provocar naquele motorista que está dirigindo, que tem a síndrome, né, um pânico tão grande que ele pode vir a bater o carro, ele pode vir a atropelar outra pessoa, simplesmente por essa natureza da doença. Então, existem outras doenças também que também são restritas à direção. A doutora, a procuradora da República, a doutora Giovana, ela diz o seguinte, que pode dirigir sim, desde que o médico autorize por laudo essa autorização. Agora eu pergunto para vocês, qual médico vai autorizar? Né? Então aí fica, mas pode. Tá? Votar pode, ele pode possuir uma associação,
pode ter uma empresa, ele pode praticar, enfim, todos os atos da vida civil. E aqui, só antes de eu falar desses atos, é importante que vocês coloquem que ele tem que ser dependente para todos os fins, fiscais, tributários, previdenciários e assistência médica. É muito importante que vocês também façam esse pedido na inicial. Por quê? O juiz não pode julgar além do pedido, não é isso? Então, se está no pedido, eu tenho como cobrar. Quando eu falo que ele pode ter uma associação, nessa associação, ele vai ser assistido pelo curador. Aliás, na interdição total. Desculpa, na interdição parcial. Ele vai ser assistido em todos os atos da vida civil. Na administração da sua empresa, na administração da sua conta bancária. Esse curador, ele responde por todos os seus atos. Os atos que ele está, nesse caso, protegendo o curatelado. Todos os atos. Como se ele fosse o pai ou a mãe, na idade entre 16 anos... Aí, outro dia eu falei 18 anos, não, 17 anos e 11 meses e não sei quantos dias. É a mesma situação. A obrigação é a mesma. O curatorado é um cargo cometido de encargos. Esses encargos dão a ele responsabilidade e dão a eles também deveres e direitos. Ele tem que zelar pela educação, pela saúde, pela integridade física no geral desse curatelado. Prestar alimentos, administrar bem, sempre usando a boa-fé. E poderá, se for o caso, nomear um advogado para auxiliá-lo, um contador, um administrador. Ele pode contar com outras pessoas que o auxiliem nesse encargo. Muitas vezes o curador ele tem que prestar contas mensalmente, bimestralmente ou anualmente. Isso vai depender da determinação do juiz. E depende também de quantos bens ou quais bens possui esse interditado. Tem algumas obrigações que são vigiadas, tá? Que é aceitar heranças e doações, pagar dívida, acordos, alienar, propor ações ou defender o tutelado, assistindo-o ou representando-o. Porque para algumas ações, a lei exige a representação e não a assistência, tá? Então, isso vocês vão ter que verificar. Ele responde por qualquer prejuízo que ele causar por culpa ou dolo. Vocês vão ver na outra jurisprudência que eu trouxe, que esse curador, ele deixou, pelo que eu entendi, né, na verdade me passaram essa jurisprudência, eu não posso dar número nem nada porque corre em segredo de justiça, mas foi um juiz, meu amigo, que acabou me passando algumas jurisprudências, porque muitas vezes muitas vezes não, ela é uma ação sigilosa. Então, vocês vão encontrar algumas dificuldades. E nessa jurisprudência que eu trago, esse curador, ele abandonou lá. Parece que pelas fotos é degradante o local em que ficava a pessoa com deficiência. E aí ele é chamado para responder, né? E aí ele fala, olha, na sentença o juiz não determinou quais atos. O juiz interditou e não determinou os atos na interdição parcial. E ele acaba usando o dinheiro do deficiente, do interditado. Então, ele estava aqui, pelo visto, ele iria responder criminalmente
civilmente e ainda por dolo, porque ele teria o direito, o dever de administrar bem, com boa-fé. Então, aqui nesse caso, pelo que eu entendi, numa leitura mais complexa, que eu não tenho tantos dados, mas ele foi realmente responsabilizado por dolo e penalizado criminalmente. Apropriação indébita. Então, é muito... quando vocês também conversarem na primeira entrevista com esse pai ou essa mãe, é muito importante vocês mostrarem tudo e definirem tudo, inclusive direitos, deveres, né, as culpas, as responsabilidades e o que pode refletir tudo isso. É muito importante essa hora. Aí ele pode ser pago, remunerado pelo que ele desembolsou no exercício da curatela, mas aí ele tem que comprovar, tá? Nada assim que caia do céu, que ele fala, não, gastei tanto. Não, não é assim. Ele vai ter que provar, nota fiscal. Então, é importante também, nesse dever, quando eu estou atuando, quando eu estou recebendo esse cliente, eu dizer para ele que ele deve guardar toda e qualquer nota fiscal, todo e qualquer gasto, e pedir sempre nota fiscal. Não adianta recibo, viu, gente? Tem recibos aí que não dá nem para, né, para entender o que é realmente a função que presta aquele recibo, né? Então tem que ser, ou se for um recibo muito bem feito, né? Um recibo onde tenha CPF, onde tenha todas a informação de quem foi efetuado o pagamento, porque o juiz pode chamar para conferir. Bom, ele também pode receber uma remuneração proporcional aos bens do administrado, tá? Ele pode ser remunerado também. Essa definição está na sentença e cabe ao juiz efetuar ou não esse tipo de direito do curador. Geralmente, pai e mãe não se pede, mas quando se tem uma terceira pessoa, um curador eleito pelo juiz, ele é remunerado, sim. Totalmente não poderá praticar toda a vida civil, isso, né, sem que o curador o represente, e o interditado parcialmente poderá, dentro dos limites da sentença, praticar alguns atos. Gente, tudo vai estar dentro do limite da sentença. O limite da sentença depende do quê? Do meu pedido. Obrigada, querida. Tudo bem. Vai estar dentro do meu pedido. Então, vejam bem, o que eu falo quando eu falo da inicial, ela é muito importante para que se alcance o que realmente o cliente veio pleitear. O que realmente aquele tutelado, né, curatelado, ele tem direito, né, porque eu não posso restringir a vida dele toda. Se ele tem esse direito de praticar alguns atos, vamos dar a ele o máximo de atos possíveis, né, para que ele possa interagir e viver socialmente, nos termos da nova Convenção de Nova York e no objetivo, né, desse novo conceito, que é a interação com o meio. Bom, aqui eu falei já, né, ele pode trabalhar também. Nesse caso, tá, o curador vai assisti-lo, ele vai assinar o contrato de trabalho e ele vai assinar a rescisão. As outras partes eu já falei. Casar. Pode casar? Pode. Qual é o regime? Separação total. Ele responde criminalmente, como eu disse, mas aqui alguns crimes caem no ECA, entendeu? Tudo vai depender da responsabilidade, tá? Ele pode entrar juridicamente, judicialmente requerendo os seus direitos, por exemplo, defesa do consumidor, alimentos, algumas outros direitos, mas aqui ele vai ser sempre assistido. A sentença é declaratória, por quê?
porque ela declara os limites do ato da vida civil e os deveres da curatela. Preste bem atenção, os efeitos, nesse caso da sentença, quando ele interdita parcialmente, julga procedente o pedido para interditar parcialmente, a partir da publicação, ela já tem validade. Mas ela adquire eficácia, tá, após o trânsito em julgado, quando o juiz levanta a interdição. Por quê? Porque, às vezes, eu estou pedindo a interdição por um período. E, com o tempo, esse interditado, ele passa a ter outro tipo de desenvolvimento mental e intelectual que cessa todos esses, essa proibição. Então, ela pode ser revertida a qualquer tempo. Por quê? Ela não produz coisa julgada material. Não produz. Ela produz coisa julgada formal. Ela pode ser revista a qualquer tempo, em qualquer prazo, em qualquer momento, em qualquer procedimento, que é o que se chama de levantamento da interdição. E o recurso da apelação é sempre o efeito devolutivo. Sempre. E eu posso recorrer, sem problema nenhum. Por exemplo, mesmo sendo autor, nesse caso, o juiz não tinha me dado, no caso que eu relatei, dessa garotinha de 30 e poucos anos, o juiz não tinha me dado o convênio, mas aí no embargo de declaração ele voltou atrás. Mas se ele não tivesse voltado atrás, eu teria que recorrer. Por quê? Porque a sentença omitiu fatos. Ele nem disse não e nem sim. Quer dizer, ela omitiu, ela foi omissa em relação a esse meu requerimento. Então, eu poderia perfeitamente recorrer. E se o juiz tivesse declarado por sentença que não haveria direito nenhum ao plano de saúde, né, agregado ao plano de saúde, mesmo assim eu teria interesse processual para recorrer. Bom, eu trouxe para vocês cessada a interdição, levanta. Esse é o termo, levanta a interdição. Cessa a interdição, levanta a interdição. Inclusive, no próprio artigo, vocês vão ouvir essa expressão. Aqui é do Espírito Santo, tá? Eu só trouxe para vocês um pouquinho de prática, né? Ele deu publicidade através de edital da levantada a interdição. Esse é o termo. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para fim de decretar o levantamento da interdição de Josinéia, aí nós não temos que saber o nome, para que chegue ao conhecimento de todos, quer dizer, para que ninguém amanhã alegue não ter conhecimento, né? Aí ele fala, né, do cartório, no levantamento do processo tal, por ter sido considerado absolutamente capaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos da sentença anterior, tá? Representado por sua curadora. Aqui, gente, ela foi interditada totalmente por ser deficiente auditiva. Pelo relato da sentença, ela passa a ingressar na escola, ela faz faculdade, ela faz pós, ela faz mestrado. Esse é ela mesma que pede o levantamento. E ela consegue reverter todos esses atos e consegue provar que ela é autossuficiente para dirigir seus atos a qualquer tempo. Aqui também vocês vão ver que ela passa num concurso para dar aula. Então, ela
como interditada totalmente, ela jamais poderia trabalhar. Na interdição parcial, se tivesse esse direito consagrado, ela poderia trabalhar. Mas aqui ela era interditada totalmente. E ao passar no concurso, ela não podia assumir. E foram deixando. Sabe aquela coisa que vai deixando com o tempo? E quando ela passou no concurso, se viram, né, proibida, ela se viu proibida de assumir o dito concurso. E aí ele fala, depois ela passou a parcialmente interditada, na liminar do juízo, aí ela toma posse do cargo público, ao qual foi provada, argumento que possui graduação em licenciatura de matemática. Eu não sei matemática. Pelo Instituto de Ensino Superior Goiás e pós-graduada e mestrada pela Universidade de Brasília. Que lindo, né? E aí ele deu a gratuidade, ele ouviu tanto a oitiva informal da curadora e o depoimento pessoal da autora. O médico foi crucial, o doutor médico psiquiatra conclusivo, no sentido que a autora é capaz de entender os atos ordinários da vida civil, é capaz de determinar se de acordo com o entendimento dos autos ordinários da vida civil, a examinada não tem reduzida a capacidade de exigir sua própria vida e administrar seus bens, não necessita de nomeação de curador que a substitua na prática de atos ordinários da vida civil, não tem reduzida a capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens, não necessita da nomeação de curador que a substitua na prática de atos ordinários da vida civil, pode praticar atos destinados a emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar e ser demandado judicialmente ou administrativamente. Praticar em geral atos da vida civil, administrativo, direitos ou valores, abrir conta em banco, realizar movimentação financeira, contrair mútuo, dirigir, votar. Aqui ele está levantando. Quando você pede o levantamento também, você também tem que delimitar tudo isso. Porque senão fica interdição parcial. Mesmo que o juiz conceda em sentença, se ela está omissa, há uma dúvida, então vai pela interdição parcial. Então é importante, você viu que ele enumera cada direito que ela possa ocorrer. E o Ministério foi a favor, levanta-se a interdição, cessando a causa que a determinou. Aí ele fala que é procedente o pedido. Aqui eu até coloquei o nome dela, porque eu acho que vale a pena, essa mulher é digna de aplausos da gente, né? Uma batalhadora. E ela conseguiu. Aí oficiou todo mundo. Olha aqui também o juiz, no levantamento, oficiou todo mundo. Tribunal Regional Eleitoral, Banco Central, Junta Comercial, Serviços de Notas e de Registro, e publicou na imprensa local. Fez o edital no cartório, publicou no jornal de maior circulação. Nossa, eu achei esse juiz de uma cautela tão grande, né? E muito assim, aberto, né? Muito integrado à questão do deficiente, né? Aí ele fala com intervalo de 10 dias, tá? Para que haja essa informação para todo mundo, né? Aqui, gente, é um acórdão que eu trouxe para vocês, tá? Eles falam, esse acórdão aqui é muito interessante, porque a mulher no meio do caminho parece que desiste da curatela, recorre, o MP recorre, e o tribunal, ele decide.
Não, não tem. Esse não tem, porque esse foi realmente uma briga muito grande, tá? Por quê? Nesse caso aqui, é que eu trouxe bastante, deixa eu só dar uma lida aqui. Ele tinha um problema neurológico. O juiz entendeu que era interdição total. O tribunal reviu a sentença para que tornasse aquela interdição parcial. Porque o tribunal pode, né? Pode mudar o julgamento. E aqui, ó, ele fala da função neurológica, aponta o laudo pericial que é interditante dependente de terceiros. Mas que ele é ouvido por algum dos seus... quem está mais próximo consegue entendê-lo perfeitamente. Então, ele consegue ter uma capacidade de se expressar. E aí o tribunal passa a interditá-lo parcialmente. Deixa eu ver. Aqui é a segunda decisão. Aqui, deixa eu ver se é aqui. Espera aí, só um pouquinho, vamos lá. Aqui também Aqui, olha só. Isso é muito importante. Às vezes, não é um caso de interdição parcial. O que o tribunal e que a doutrina tem entendido é que há um caso de curatela-mandato. Ou seja, essa pessoa consegue se expressar, ainda que de forma dificultosa, mas nessa forma de se expressar, ela consegue outorgar uma procuração para que outra pessoa, escolhida por ele, faça toda a administração dos seus bens. E aqui o juiz entendeu interdição parcial total. O tribunal entendeu não, que era uma curatela de mandato, que não tinha nada a ver nem com a interdição parcial, nem com a interdição total. Ele teve um problema neurológico e ficou comprovado que, mesmo com esse problema neurológico, ele conseguia expressar a sua vontade. Esse problema neurológico atacou diretamente os membros e a fala, mas não a capacidade mental. Lembra lá atrás, quando eu falei, gente, é muito importante vocês estarem baseados num laudo médico. Porque olha aqui, ó. O tribunal entendeu improcedente a ação. Não tem o número, tá? Porque isso aqui foi uma briga muito grande. Mas foi até esse meu amigo que me mandou, dentro das ações que ele tem. Oi? Não, corre em segredo de justiça. Entendeu? Oi? A sentença é pública. Tudo bem, eu entendo. Mas corre em segredo de justiça. Bom, aqui é uma outra, o outro apelação que eu trago, né? Aqui é interessante, porque o médico fala assim, olha, ele nunca trabalhou, né? Por quê? Porque a mãe nunca deu essa oportunidade para ele. E é interessante, tá? É interessante aqui, ó, que o relator põe, ó, e o acórdão vem com essa informação, ó. A atividade laborativa haveria de ser estimulada. A mãe o deixa em completa ociosidade, ao que ele próprio revelou.
conduta desta ordem tende apenas a fazer com que piore. Não há que ter dinheiro disponível. Aqueles queriam interditá-lo porque ele gastava compulsoriamente. Aí o tribunal, né, até interdita, mas dá o recadinho para a mãe, ó. Ele tem que ter um pouquinho, ele tem que saber de onde vem, ele tem que ter tido uma educação aí, né, para poder administrar seus atos financeiros. E a ociosidade não faz mal para ninguém, não é verdade? Então eu achei muito interessante por causa disso também. E um terceiro que eu trouxe, tá? É aquele caso que eu falei da pessoa que deixou, era curador, deixou o irmão sozinho, abandonado. E o que é interessante aqui é a fala foi até o STJ, para vocês terem uma ideia, né? Aí ela fala, isso eu achei muito interessante, porque ela fala, aliás, até para a vida da gente, né? Para ilustrar, posso dizer que a cidadania ou justiça social é como o açúcar que a minha mãe colocava no meu leite. Eu podia não ver o açúcar, mas sentia o açúcar todo dia, mas sabia que ele estava lá. Um dia, minha mãe não colocou o açúcar. E eu notei a sua falta. Então, esse é o direito de cidadania. A gente tem. Mas no momento que tira, a gente vai saber que tirou. Achei muito interessante essa fala dela. Aí ela fala mais ainda. Acho que tem mais uma. Deixa eu ver. Não, peraí. Aí ela fala que as fotos mostram que aquela pessoa interditada sofreu abusos muito grandes, que a pessoa tem que ser realmente punida. E é onde ela coloca o dolo na culpa desse irmão, porque esse irmão abandonou o curatelado e, pior, usou o dinheiro dele, usou todos os bens dele de uma forma aleatória. E a justificativa dele foi que a sentença não tinha a determinação. Mas a própria ministra, ela fala, é um erro não ter. Mas também não autoriza você a utilizar de dinheiro que nasceu. Isso é uma coisa comum, que todo mundo sabe. Isso é notório para todo mundo, né? E aí ela fala que a cidadania, né, tem que estar presente em todo o ato. Gente, eu acho que assim, em poucas linhas, eu tentei trazer para vocês um pouquinho do dia a dia, né? E um pouquinho da doutrina que se fala em interdição parcial. O que eu falei é sério. Toda vez que eu entro com interdição parcial, vem interdição total. Primeiramente. Após, com o passar das provas, você pode fazer um inicial robusto, é muito difícil, tá? Alguém dá uma interdição parcial. Aí sim, na sentença vem a interdição parcial. Mas com alguns atos, o juiz, que nem... Eu estou interditando um rapaz agora, em que o pai quer ofertar para ele R$3.000 por mês. O juiz não vai entender. Não vai. Aí eu consegui mostrar para o pai que ele precisava de um valor menor para a gente colocar. Ainda que o pai dê aqui, o pai quiser, né? Nesse valor é uma família, né, que tem um certo poder. E ainda que o pai deposite lá mais valores do que, né, o juiz determinar, mas nós vamos determinar um valor bem mais abaixo. Eu acho que em poucas linhas tanto faz. Tanto faz. Tanto na total como na parcial. Lembra que eu falei? O pedido tem que estar lá, né? Está delimitado na sentença, ele tem que entender. Se não tiver, não. Aí tem que brigar bastante.
Eu entendi a pergunta, é o que eu estou falando. A inicial tem que estar bem descrita em relação a isso. Primeiro. Segunda situação, se a sentença não tiver, recorre. Porque tem que estar na sentença determinados os atos da vida civil, na interdição parcial, que esse interditado ele vai receber, da privações dos atos, direitos e deveres, entendeu? Por isso que eu falei, na inicial põe beneficiário do convênio, do INSS, e aí por fora. Tem gente que nem esse meu cliente agora, tanto essa cliente que eu tive anterior, como esse cliente, eles são do Banco do Brasil. Então, tem uma previdência. E essa previdência, ela não acata eu não sei. Eu não sei. E ela não acata. Então, se tiver em sentença, a gente, né, tem efetuado isso em sentença para que possa, né, ser obedecido, porque sentença cumpre-se, gente. Né? A Previdência às vezes recorre, viu? Muitas vezes a Previdência recorre. Mas você tem laudo, você tem tudo lá, viu? Uma sentença favorável, né? Bom, parabenizando a doutora Silvia, antes de passar as demais perguntas, eu entrego o certificado da palestra em seu nome e o tema da palestra.